me ama, né? E por que eu tenho que sofrer? Não está certo, não fecha, porque a gente aprende, né? Mas nós temos um exemplo lá com Lázaro, Maria e Marta. Jesus era amigo deles, amava eles. Inclusive, quando veio a notícia para Jesus de que estava enfermo, Lázaro, está lá em João 11, né, essa passagem bíblica, lá no capítulo 11 de João, no versículo 3. Aí as irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus, mandaram dizer assim: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha só, mandaram avisar Jesus. Então, nesse primeiro momento, Jesus disse para os discípulos a morte de Lázaro. Lázaro morreu. Mas eles falaram: mas ele não está em repouso, não está em sono, Jesus. Lá no 14. Então Jesus lhes respondeu: Lázaro morreu. Então Lázaro estava morto. Lázaro morreu. E Jesus esperou lá mais 4 dias. Mas se era tão amigo, por que Jesus esperou ainda 4 dias? E elas começaram a ver: mas Senhor, Jesus, por que Jesus não veio? Quando Jesus chegou lá, elas disseram: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido, Jesus. Mas Jesus, Ele sabe de todas as coisas e sabe o tempo para nos dar a resposta. O tempo está na mão dele, da nossa cura, do nosso problema. Ele sabe o tempo. E o primeiro momento que a gente está passando, a gente pergunta: mas por que isso? Por que Jesus não veio na hora? Por que Jesus não estava ali na hora que eu clamei, na hora que eu pedi, que nem querendo não? Elas clamaram, elas pediram: Jesus, olha, Jesus, quem tu amas está enfermo. E às vezes a gente clama: Jesus, olha, essa pessoa é evangélica, essa pessoa ora, essa pessoa é alguém que teme ao Senhor e está enfermo, está morrendo, Jesus. E assim era com essas irmãs. Mas ele esperou, porque ele sabia que ia acontecer algo para a glória do Pai, que o Pai seria glorificado, porque se ele fosse antes dos 3 dias, tinha uma regra, uma lei lá entre os judeus, naquela época, que a pessoa com 3 dias ainda era possível ressuscitar. Agora no 4º dia não. Então Jesus, sabedor disso, ele esperou 4 dias para que verdadeiramente fosse manifesto a glória de Deus. Então, às vezes, a enfermidade ou algo que nós estamos esperando, o Senhor, ele traz no ponto limite, no tempo limite. Eu sei que às vezes, quando a gente está esperando um dinheiro, ou às vezes que a gente está com uma dificuldade financeira, Deus nos deixa até no último minuto. Glória a Deus. Quando a gente não dá mais, meu Deus, vai começar a faltar as coisas em casa. O Senhor, ó, está aqui, minha filha. Para quê? Para nos provar, para vermos até onde nós suportamos. Aleluia. E assim, quando Jesus chegou lá, agora no 37, mas alguns então começaram a objetar, por exemplo, começaram a dizer: mas se ele amava tanto, por que ele esperou? Não podia ele ter vindo antes? Aí até eles falaram assim: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Então começaram os murmurinhos ali. Mas se ele fez um cego
enxergar, poderia muito bem ter evitado que esse morresse. E às vezes são coisas que nós ouvimos. Mas você não disse que você é crente? Se você crê em Jesus, se você é crente, como é que isso está acontecendo com você? É ou não é? Às vezes esses questionamentos vêm. Pessoas que perguntam, mas você é crente? Você está passando por essa situação? Mas por que nós passamos por essa situação e por esse sofrimento? Porque tudo tem um propósito. Aleluia. Para todo tipo de sofrimento existe um propósito. E Deus tem um propósito para as nossas vidas. E porque aonde que nós podemos também ter um exemplo aqui na Bíblia de alguém também que passou isso porque tinha um propósito com a vida dele. Foi com a vida de Paulo. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, diz assim, que Paulo tinha um espinho na carne. A minha Bíblia tem um título que diz o espinho na carne. Então Paulo, ele tinha esse espinho. Então, para que ele tinha esse espinho? A palavra diz que é para que não me desobedece com a grandeza das revelações. Era para que ele não se exaltasse, porque ele iria conseguir muitas coisas, muitas curas, muitas igrejas, muitas vidas ele ia conseguir. Então o Senhor colocou esse espinho, e daí ele tinha uma enfermidade, e quando de repente ele quisesse se exaltar, vinha, não, eu sou fraco, eu suporto, eu preciso de Deus. Então por isso que o Senhor nos coloca sofrimento, nos coloca alguma dor, para que nós não nos exaltemos. Porque a palavra também diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se ele colocou, é porque ele sabe que tudo que nós fizemos coopera para o bem. Nós temos essa enfermidade, nós temos essa doença, nós temos essa tristeza. Às vezes a gente fica abalado, fica triste, a gente chora, a gente clama, a gente faz tudo para chamar a atenção de Deus, para que Ele venha tirar isso. Mas Ele diz que isso é necessário para que a gente não se exalte. E foi isso que acontecia com Paulo, que foi o que Deus falou para ele, colocou. E assim também ele disse: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, Satanás, ele vem e te afronta, te coloca numa situação que você vai verdadeiramente dizer: eu dependo de Deus, eu não sou nada. Isso aí é para ver até onde que eu vou com Jesus, para mim não largar Ele. Porque se está tudo bem, a gente começa a abandonar ao Senhor. E quando tem alguma dor, alguma tristeza, nós vamos para o joelho, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos clamar. Agora, se é só alegria, o Senhor fica em segundo plano. É ou não é? Se está tudo bem, nem lê mais a palavra, nem vai mais para a oração, nem vem mais para a igreja, porque está tudo bem. Agora, quando começa a vir um problema, começa a vir uma dificuldade, ai meu Deus, ai irmã, ora por mim, irmã, ora, vamos, me ajuda em oração, por favor. Nós temos que ser constantes na oração. Porque quando você deixa de orar, o Senhor diz: ué, que voz é essa? Essa voz aí eu não conheço. Agora, se você está em constante comunhão, em constante busca,
Ele vai dizer: olha ali, minha filha, eu vou socorrer, eu vou ajudá-la, ela está clamando, eu vou entrar nessa causa. Amém? E outra situação aqui que nós podemos pegar de Paulo é que às vezes nós podemos também pedir para o Senhor: Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Senhor, me revela. Porque aqui o Senhor revelou, porque Paulo falou, pediu 3 vezes. Ele pediu 3 vezes: Senhor, tira isso de mim, Senhor. Eu não quero mais isso, Senhor. Ele começou a pedir. Ele pediu ao Senhor que o afastasse dessa situação, esse demônio, porque aqui diz que era Satanás que bofeteava ele. Ele pediu 3 vezes: Senhor, afasta isso de mim. Eu não quero mais isso, Senhor. Mas olha o que Jesus respondeu para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, aleluia. Então é na fraqueza ali que nós somos aperfeiçoados. É ali que o Senhor nos molda, nos modela, para nós podermos ir para a glória. Porque se nós não passarmos por isso aqui, por esse momento de fraqueza, nós não seremos moldados, nós não iremos para a glória. Por isso que nós temos que passar pelo sofrimento. É uma coisa muito estranha, muito esquisita, mas é assim que Deus nos molda, é através do sofrimento. Aleluia. E em 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Aleluia. Então essas palavras, esses momentos que nós temos que aprender de como passar pelo sofrimento mais aliviado. Com essa palavra, lançar para ele a nossa ansiedade, lançar para o Senhor esse momento de dor, esse momento de aflição, esse momento de medo por alguma coisa, ou um momento de enfermidade pela qual a gente está passando. A palavra diz aqui, então vamos lançar para o Senhor esse momento de angústia que nós estamos passando, porque passar nós vamos ter que passar. A palavra não diz que nós não vamos ter aflição. A palavra nos diz que nós temos aflição. A palavra nos diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, Aleluia. porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Assim que Jesus nos fala. Então, Deus não apenas permite o sofrimento. Ele não apenas permite o sofrimento, mas também Ele nos consola. Ele permite, mas nos consola. Olha que coisa linda, né? Quanto sofrimento nos atinge. Então Ele permite, mas Ele nos consola quando vem esse sofrimento, quando vem essa dor interior dentro de nós, que não é fácil. E às vezes a gente não sabe como que vai sair dessa situação, mas graças a Deus que Ele nos entende, que Ele nos consola, Ele nos conforta para ser mais brando desse sofrimento. Porque nós passamos sim, mas nós temos que aprender como passar. Como passar por esse sofrimento. Então nós temos aqui uma dica de Paulo. E o Senhor disse: eu não vou tirar de você. Não vou tirar. Porque se eu tirar, você vai se exaltar. Por isso que eu vou deixar esse espinho. Eu vou deixar esse problema na tua vida para que você cresça. Aleluia. Para que você se aperfeiçoe
Então, e no momento que nós estamos passando, vamos aprender a lançar para o Senhor. Aleluia! E a graça de Deus nos é suficiente. Porque ele disse aqui para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, o que tu quer mais do que a minha graça? A minha graça vai ser o suficiente para fazer com que esse problema, esse sofrimento vá embora. Aleluia. E assim então, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. E ele continua: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia. E é verdade. Porque quando a gente está fraco emocionalmente, fraco no enfermo, aí a gente se torna forte. Por quê? Porque a gente vai para os pés do Senhor. Ali o Espírito se fortalece, a nossa carne morre. Porque nós nos fortalecemos em Cristo, o Espírito então sobrepõe a carne. Então nós somos fortes. Porque a graça de Deus é suficiente para a alma. É um tônico. A graça é como se fosse um tônico que vem nos dar força para nós vencermos todo o sofrimento. E nesse mundo, o mundo, ele jaz no maligno. Então sempre nós vamos ter sofrimento. Quem é que está aí solto é o maligno, é o mal. O mal está, e cada vez nós percebemos que ele está atuando mais nas nossas vidas, nos trazendo enfermidades, nos trazendo doenças que às vezes não existiam, que hoje existem, mas nós com o Senhor nós somos mais. E só existe um lugar onde tem explicação para nós estarmos, para nós buscarmos, que é no Senhor. Ele é que vem nos preencher, Ele é que vem nos curar, Ele é que vem nos restaurar, Ele é que vem preencher no momento que nós estamos com problemas financeiros, problemas de enfermidade, alma aflita, alguma situação que às vezes nós procuramos e não encontramos. Tem pessoas que procuram em vários lugares, ficam procurando aqui, procurando ali, mas só existe um lugar, que é do Senhor, que nós vamos encontrar então a verdadeira cura. E nós vamos sofrer sim, mesmo Ele nos amando, assim como ali nós vimos sobre Lázaro. Ele amava Lázaro e mesmo assim ele morreu. Lázaro morreu, mas o Senhor Jesus apareceu no tempo certo, no momento certo, no dia certo, para ressuscitar Lázaro. E Ele nos chama pelo nome, assim como chama Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. E assim hoje Ele nos chama também: vem para fora do teu problema, sai do teu problema, porque eu estou aqui para te ajudar, para que você seja curado nessa noite. Nessa noite que você possa receber a tua cura. Você que está enfermo em casa, você que não pode vir para a igreja hoje, receba a tua cura em nome de Jesus. Que o Senhor venha visitar também cada um que está aqui nessa noite. Que cada um possa sair daqui curado. Que cada um possa sair daqui restaurado. Vamos lançar para o Senhor o nosso sofrimento. O sofrimento existe, a enfermidade existe e ela vem nos assolar. Mas em nome de Jesus, Ele vai entrar
entrar na nossa causa. Ele entra na nossa causa. E a graça do Senhor, assim como Ele falou para Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Então a graça de Deus nos basta para nós sermos curados em nome de Jesus. Amém?